Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa. Me espanta, no momento que a Assembleia Legislativa, nossa aqui, com a nossa presença, discute, ou se propõe a discutir a questão da taxa de juro, a gente ouvir aqui e ter que engolir o discurso de que isso tem a ver com comunismo. Aqueles que professam essa ideia, é bom saber que em 54, quando Getúlio Vargas se matou com um tiro no coração, o discurso predominante era esse: Getúlio é comunista, a família do Getúlio rouba, as Forças Armadas com setores mais conservadores. É só ler. Tem um livro que conta a biografia, são 3 volumes, do Getúlio Vargas, escrito pelo Lira Neto, que conta com detalhes o que aconteceu no Brasil desde aquela época. Esse discurso está ultrapassado, gente. Getúlio se matou em consequência de uma pressão enorme feita pelas elites, que não admitia o governo do Getúlio, porque, mesmo sendo um grande fazendeiro lá de São Borja, defendia a tese de um país mais desenvolvido. Criou a CLT, criou o salário mínimo, deu o direito de voto às mulheres, criou a Petrobras, criou a CSN. E aí a elite atrasada do Brasil não admitia esse novo Brasil e começaram a perseguir Getúlio com esse discurso. Veio o Jango e tiraram Jango do governo com o discurso que Jango era comunista. Jango se exilou no Uruguai, nada mais fez do que modernizar a economia e, particularmente, Paulo Correia, o agronegócio, a agricultura e a pecuária, que ele era um grande empresário do setor rural, modernizar a agricultura e a pecuária no Uruguai, depois na Argentina, ao ponto ao ditador Stronner do Paraguai convidar ele, dar um passaporte de livre trânsito para ele que ele viesse modernizar também a agricultura e a pecuária do Paraguai. Mataram, porque não tem outra definição, mataram Jango com o discurso de que era ladrão e que era comunista. Um grande empresário. Sabe por quê? Porque, como ministro anteriormente do Getúlio, ministro do Trabalho, abriu as portas do ministério para organizar os sindicatos e dar voz àqueles que nunca tinham sido escutados. Depois vem Juscelino. Juscelino é ladrão. Juscelino é comunista. Juscelino tem um apartamento de 654, você até medida, 654 metros quadrados na Avenida Vieira Solto. Mataram Juscelino, daí descobriram que Juscelino tinha uma casa em São Paulo e um sítio lá na sua querida Belo Horizonte. Nada mais do que isso. Esse discurso que Lula é comunista, Lula nunca foi comunista. O que nós defendemos, e façam essa diferença, nós defendemos um estado do bem-estar social. E é esse o papel, aliás, das escolas, que tem gente aqui que não quer. É começar a diferenciar, inclusive, para as pessoas compreenderem que tem uma diferença quilométrica entre comunismo e o estado do bem-estar social. Pois bem, feita essa discussão preliminar, eu quero dizer rapidamente o seguinte, presidente. Essa história de que taxa de juros Selic de 13,75 não tem nada a ver com a economia, tenha santa paciência. Primeira coisa que ela faz é corrigir a dívida ativa, a dívida pública. Portanto, você corrige hoje, e o chamado rentismo, que a experiência e o conhecimento do deputado Pedro Céu Neto traz aqui, nunca ganhou tanto dinheiro como ganha com a taxa de 13,% É inadmissível. Tanto é verdade, para me concluir, presidente, sei da pressa de Vossa Excelência, que é quase, deputado Mock, unanimidade de amplos setores da sociedade brasileira de que está errado. Um país que tem inflação de 4 tem a taxa de juros oficial Selic de 13. Ao ponto da grande maioria dos economistas mais consciencioso desse país fazer o mesmo discurso, Pedro Kemp, ao ponto do mercado, como diz Lula, essa figura invisível, o mercado,
A de São Paulo, o mercado financeiro, reconhecer que está errado e que tem que corrigir. Portanto, é preciso a gente entender de que isso amarra a economia brasileira, porque aumenta a dívida pública, porque quem paga por isso são os pobres, porque quem ganha com isso são os mais ricos, e segura atrelada uma taxa de juros de um cidadão que não quer sair de lá e deveria ter saído, assumidamente bolsonarista, desfilou em São Paulo com camiseta do Bolsonaro, e nada contra a opção política e ideológica dele, que perdeu as eleições. Deveria dizer: está aqui minha carta de renúncia, entrego a vocês o Banco do Brasil fazer a economia que devem fazer. Então, senhor presidente, nós temos que fazer um discurso correto, no sentido de entender que o Brasil clama por um novo momento de desenvolvimento econômico, mas também de justiça social. Obrigado. Brilhante.